Do que você mais tem medo? A morte, a dor ou a verdade sobre quem você realmente é? Por anos, Jonathan Crane foi visto como apenas mais um vilão excêntrico de Gotham. Um homem obcecado por medo, mas sem a força ou a influência de vilões como Coringa, Bane ou até mesmo Ra's al Ghul. Mas em 2015, tudo mudou. Arkham Knight transformou o espantalho de um louco sadicamente viciado em medo para o homem que transformou Gotham no inferno. Ele não queria apenas derrotar o Cavaleiro das Trevas. Ele queria destruir a lenda, mostrar ao mundo o homem por trás da máscara e fazer com que todos vissem que não estão a salvo. Mostrar que Gotham é a cidade do medo. Hoje, vamos mergulhar no que fez dessa versão do espantalho a versão que realmente mostra o potencial do vilão mais assustador do Batman. E entender por que, depois de Arkham Knight, o espantalho nunca mais foi o mesmo. Eu sou o Espantalho e seja bem-vindo ao Asilo Arkham. Antes de mais nada, vamos fazer uma breve análise sobre quem é o Espantalho. Sobre quem é Jonathan Crane. Criado por Bill Finger e Bob Kane, ele fez sua primeira aparição em World's Finest Comics, número 3, de 1941. Desde o início, sua essência era clara. Ele não buscava poder, riqueza ou controle, mas sim o medo. O medo como arma, o medo como ferramenta de manipulação, o medo como essência da própria identidade. Em sua identidade civil, Crane era um professor de psicologia, especialista em fobias. Uma mente brilhante, mas obcecada, que acabou sendo demitido por conduzir experimentos cruéis com seus próprios alunos. Esse fascínio mórbido pelo medo o levou a criar sua marca registrada, a toxina do medo. Uma substância química que faz a vítima encarar suas piores fobias como se fossem reais. Na maioria das histórias, se você analisar o personagem e seu conceito, o espantalho representa algo muito mais profundo que apenas o vilão. Ele é o reflexo do que o medo pode fazer com a mente humana. Um lembrete de que, às vezes, o inimigo mais perigoso não é aquele que está na sua frente, mas o que está dentro da sua própria cabeça. Apesar de sua proposta assustadora, o espantalho passou boa parte de sua trajetória como um vilão de quinta categoria, sempre presente no catálogo de inimigos do Batman, mas raramente tratado como uma ameaça real. Muitas vezes, ele era derrotado de forma rápida, usado quase como um alívio cômico ou parte de tramas secundárias. Nos quadrinhos clássicos, era comum ver Jonathan Crane sendo desarmado ou neutralizado em poucas páginas.
sem causar nenhum impacto duradouro em Gotham. Já em animações, como Batman Animated Series, embora tivesse alguns episódios interessantes, ainda não chegava a rivalizar com vilões de maior peso, como Coringa, Duas Caras ou Ra's al Ghul. Até mesmo em jogos anteriores, como Arkham Asylum, o personagem era mais um coadjuvante, usado para criar sequências de terror psicológico, mas não chegava a ser a grande ameaça da trama. Ele era lembrado mais por suas alucinações visuais do que como um vilão capaz de desafiar o Batman de frente. Ou seja, o espantalho sempre teve potencial, mas era tratado como piada. Até que veio Batman Arkham Knight. A partir desse jogo, Jonathan Crane deixou de ser o coadjuvante e se transformou no maior pesadelo de Gotham. Uma das coisas mais fascinantes do espantalho é como a franquia Arkham soube desenvolver o personagem de forma gradual. Em Arkham Asylum, ele aparece como um vilão secundário, mas já deixa sua marca com algumas das sequências mais memoráveis do jogo. Quem não lembra da primeira vez que o Batman é afetado pelo gás do medo e de repente a realidade começa a se distorcer? Esses momentos mostram que, mesmo sem força física ou exércitos, Jonathan Crane tinha o poder de mergulhar o herói em seus próprios traumas. Mas depois do Asylum, o personagem desaparece completamente em Arkham City. Isso fez muita gente acreditar que ele não voltaria a ser relevante. Ainda mais em uma franquia cheia de vilões muito chamativos. Só que, nos bastidores, esse sumiço era proposital. O espantalho estava sendo reservado para algo muito maior. E foi em Arkham Knight que Jonathan Crane voltou com tudo. Não apenas como coadjuvante, não como recurso narrativo de terror psicológico, mas como o grande vilão do jogo. Aquele cientista que antes era piada, agora assumia um papel central, conseguindo colocar Gotham inteira de joelhos com sua toxina do medo. O espantalho deixou de ser um manipulador de mentes e se tornou um estrategista de guerra, coordenando a aliança com o Cavaleiro de Arkham e transformando Gotham em uma cidade fantasma, onde o medo reinava absoluto. Essa transição foi o que consolidou Jonathan Crane como uma das maiores ameaças já vistas no universo do Batman. Um dos aspectos que mais impactam no espantalho de Arkham Knight é seu visual completamente reformulado. Enquanto no Asylum, ele tinha um design mais próximo de um monstro do pântano, com seringas nos dedos e uma estética quase sobrenatural. Em Arkham Knight, a Rocksteady apostou em algo muito mais realista e ameaçador. Aqui vemos o Jonathan Crane, mutilado, com o rosto parcialmente destruído após o ataque do crocodilo em Arkham Asylum. Essa deformidade não é escondida, mas exibida de forma grotesca, como se fosse parte de sua nova identidade. A máscara de saco de pano agora é muito mais detalhada e sinistra, lembrando até algo artesanal e perturbador. O que reforça a ideia de que ele não é apenas um cientista. Ele é o verdadeiro símbolo do medo.
O traje também é impecável. Ele parece improvisado, feito de couro, metal enferrujado e pedaços de roupa remendada, transmitindo a sensação de um vilão que vive no limite entre a ciência e a loucura. Cada detalhe carrega uma função narrativa. As ampolas de toxina presas ao corpo, a seringa hipodérmica que ele usa como arma e os tubos que reforçam sua imagem de químico do terror. Esse design faz com que o espantalho não seja apenas assustador para o Batman, mas também para o próprio jogador. Ele parece sempre à beira de explodir. Alguém que já passou do ponto de retorno. É o visual que une o grotesco e o científico. Exatamente o que Jonathan Crane sempre representou nas HQs. O que realmente coloca o espantalho em outro patamar em Arkham Knight não é apenas sua toxina ou seu visual, mas sim sua mente estratégica. Jonathan Crane sempre foi um psicólogo brilhante, especialista no estudo do medo. Mas aqui vemos ele usar esse conhecimento de forma cirúrgica para manipular toda a Gotham e até mesmo o Batman. Ao ameaçar liberar sua toxina em larga escala, ele provoca um êxodo em massa. Gotham é esvaziada, não por uma explosão, não por força bruta, mas pela simples ideia de que todos poderiam ser contaminados pelo medo. Isso mostra como Crane entende que a mente humana é sua arma mais poderosa. E ele não para por aí. O espantalho demonstra sua capacidade de manipulação política dentro do submundo. Ele se alia a vilões maiores e até mesmo coordena alguém tão preparado como o Cavaleiro de Arkham. Ele não precisa dominar pela força. Ele controla pelo terror psicológico, mexendo todos ao seu redor como se fossem peças de xadrez. O ápice disso está em como ele destrói psicologicamente o próprio Batman. A toxina não apenas atinge o corpo, mas ativa os maiores medos do herói, trazendo o Coringa de volta como uma presença constante em sua mente. Crane não precisa vencer fisicamente o morcego. Ele o faz questionar sua própria sanidade. O espantalho sempre foi o mestre do medo, mas em Arkham Knight, ele leva isso para um nível que nenhum outro vilão havia alcançado. Seu objetivo não é apenas derrotar o Batman. Ele quer transformar toda Gotham em um laboratório de terror, provando que ninguém, nem mesmo o Cavaleiro das Trevas, é imune àquilo que mais teme. O simples anúncio de que a toxina do medo seria liberada foi o suficiente para esvaziar uma metrópole inteira. Isso mostra o verdadeiro poder da arma do espantalho. Ele não destrói prédios, não explode cidades, mas destrói a mente, o psicológico, a sensação de segurança. Gotham não caiu pela força, caiu pelo pânico. E claro, Batman é a vítima perfeita. Ao longo do jogo, vemos o herói ser exposto cada vez mais às ilusões provocadas pela toxina, trazendo o Coringa de volta à sua mente. O espantalho não usa apenas o medo como arma física, mas como uma ferramenta narrativa que coloca até o jogador em dúvida sobre o que é real e o que é apenas um delírio.
No clímax do jogo, Crane não tenta derrotar o Batman com socos ou armas. Ele o coloca frente a frente com seus maiores medos, diante de toda Gotham. E é aí que o personagem mostra sua genialidade. A arma de Crane nunca foi a toxina em si, mas a ideia do medo. O peso psicológico que destrói o inimigo antes mesmo da luta começar. O Espantalho não queria apenas derrubar Gotham. Ele queria derrubar o próprio Batman. Em Arkham Knight, o herói que sempre se mostrou inabalável começa a se fragmentar, pouco a pouco, corroído pela toxina do medo. A toxina expõe aquilo que Bruce mais teme: perder o controle, ser consumido pela loucura e se tornar tão monstruoso quanto aqueles que combate. Por isso, o Coringa ressurge em sua mente, não como inimigo físico, mas como uma sombra psicológica, lembrando constantemente de sua maior falha e maior medo. Esse impacto psicológico vai além do herói. Ele também afeta o jogador. A cada aparição do Coringa, a cada distorção da realidade, você sente que o Batman está cada vez mais à beira do colapso. O Espantalho entende como o medo funciona. E é isso que o torna tão perigoso. Ele controla todos à sua volta, usando seus maiores medos, como quem controla uma marionete. Ele não precisa da toxina, nunca precisou. Ele precisa apenas conhecer o ponto fraco. No clímax, Crane humilha o Batman publicamente, expondo-o como alguém vulnerável, frágil. Mas é justamente nesse momento, quando tudo parece perdido, que Bruce encara seu maior medo e o supera, provando que o verdadeiro poder do Batman nunca esteve na ausência do medo, mas na capacidade de enfrentá-lo. Ao longo das décadas, o Espantalho sempre foi visto como um vilão de segundo escalão. Um inimigo que, na maior parte das vezes, servia como um obstáculo temporário para o Batman, ou até como alívio cômico. Mas em Arkham Knight, tudo isso muda. Aqui, ele deixa de ser uma caricatura do medo e finalmente se transforma em uma verdadeira encarnação do terror psicológico. Sua inteligência, sua crueldade e o modo como manipula tanto Gotham quanto o próprio Batman o colocam em outro patamar. Ao invés de ser apenas mais um no panteão de vilões, Crane se torna o catalisador da queda do Cavaleiro das Trevas. Ele não apenas ataca a cidade, ele ataca o mito e quase consegue destruí-lo. E é por isso que essa é a versão definitiva do personagem, porque ela consegue trazer tudo o que o Espantalho deveria representar desde sua criação. Um inimigo que não luta com músculos ou armas, mas com aquilo que todos nós carregamos dentro de nós: o medo. Olá, meu caro paciente, Dr. Crane aqui, ou Espantalho, se achar mais fácil.
só passando para te agradecer por ter ficado até o final do vídeo. E também te lembrar de deixar o like e se inscrever se gostar do conteúdo. Mas também conversar um pouco com você. Tá sendo uma experiência realmente muito boa pra mim fazer vídeos sobre a franquia Arkham, porque eu genuinamente gosto muito desses jogos. Então eu espero que esteja sendo uma experiência tão boa pra mim quanto pra vocês. E é isso, eu espero de coração que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.